Entre as diversas peculiaridades inerentes à natureza humana, há um anseio por algo misterioso e misterioso. Em qualquer esfera da vida, é possível encontrar adeptos de investigações. Quando se trata de fé e religião, um dos aspectos mais complexos e interessantes é a profecia do Anticristo. De muçulmanos a testemunhas de Jeová, houve muitas vozes sobre esse assunto. Também fizemos um vídeo separado sobre esse tópico, mas o que você verá hoje não é o que está acostumado a ver. Será intrigante, às vezes desafiador, mas inequivocamente super útil para qualquer pessoa que não tenha medo de pensar mais alto e, saindo de sua zona de conforto, buscar a verdade. Neste vídeo você aprenderá o que os teólogos antigos diziam sobre o Anticristo e por que isso não está de acordo com a Bíblia, de onde vieram os protestantes e contra o que eles estão protestando. Por que é perigoso não conhecer o credo de Westminster? Como os católicos enganam os adversários? Como a ordem dos jesuítas enganou 2 bilhões de cristãos? Quando é que a unidade traz destruição e uma interpretação falsa de um texto pode lhe custar a vida? Jesuítas, a criação do homem do pecado. O tema do Anticristo começou a se destacar na comunidade cristã já no século III do Anticristo. Um dos primeiros pais da igreja a escrever um comentário sobre quem é o Anticristo foi Cirilo de Jerusalém, que viveu no século IV. De acordo com ele, o Anticristo é um feiticeiro que aparecerá antes da segunda vinda de Cristo e enganará os judeus primeiro. Com base no livro de Deuteronômio, ele diz que o Anticristo virá da tribo de Dan. A antiga Israel consistia em 12 tribos chamadas tribos, que têm sua origem e nome dos filhos de Jacó, um dos antepassados dos judeus. O pensador Hipólito de Roma, que viveu nos séculos II e III d.C., tinha uma opinião semelhante. Ele foi provavelmente o primeiro a dizer que o Anticristo é um israelita da tribo de Dan. Da tribo de Dan nascerá um tirano e um rei, um filho do diabo, que se levantará e se erguerá. Ele reunirá todo o seu poder desde o leste do sol até o oeste. Aqueles que ele chamou e aqueles que não chamou irão com ele. As declarações são muito sonoras, mas não menos absurdas, porque, já naquela época, as 12 tribos de Israel não existiam há muito tempo. Ainda é possível descobrir de alguma forma os herdeiros das tribos de Levi e Judá, o reino do sul de Israel, mas as 10 tribos do reino do norte, incluindo a tribo de Dan, foram levadas para o cativeiro assírio no século 8 a.C., onde simplesmente se espalharam entre as nações do Oriente Médio. No decorrer da história, as tribos se assimilaram a essas nações. A credibilidade das declarações de Cirilo de Jerusalém e Hipólito de Roma sobre o Anticristo foi enfraquecida por um número crescente de inconsistências. Mas durante a sombria Idade Média, as escrituras sagradas estavam fora do alcance das pessoas comuns e, como resultado, sob o molho da religiosidade piedosa e da suposta santidade, foram impostas às pessoas ideias supostamente bíblicas que não o eram. Os camponeses não podiam ler a Bíblia por conta própria e coletar informações. Portanto, as doutrinas do purgatório, das indulgências que aliviam o tormento do inferno, a veneração de ícones e relíquias sagradas, a confissão perante um sacerdote, as missas em um idioma desconhecido para o povo e outras coisas nunca vistas antes começaram a ser inventadas e consolidadas no lugar do evangelho que libertava do fardo do pecado. Em todas as épocas da história da Igreja, houve alguns poucos crentes que se esforçaram para preservar a verdade bíblica, opondo-se aos ensinamentos que distorcem a Bíblia. Muitos dos que se rebelaram contra o sistema tradicional de autoridade religiosa pagaram com a própria vida por sua devoção à Bíblia. Por falta de tempo, hoje não entraremos nos detalhes sombrios da sombria Idade Média e voltaremos às páginas da história para o período do rápido desenvolvimento do movimento da Reforma, que contém fatos chocantes sobre a maior fraude teológica do século XVI. A doutrina do Anticristo do período da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, o ex-monge católico Martinho Lutero expôs publicamente suas 95 teses, nas quais critica a prática das indulgências, os direitos exclusivos do Papa Romano de perdoar pecados e argumenta que as Escrituras são a única fonte para a construção das doutrinas da Igreja.
Acredita-se que Lutero afixou essas teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Embora o acadêmico católico Erwin Isserlo tenha contestado o evento, afirmando que se tratava apenas de uma lenda, a maioria dos historiadores não leva seus argumentos a sério. De uma forma ou de outra, só pode haver debate sobre o formato da apresentação das teses de Lutero, mas sua veiculação pública em 1517 é um evento histórico objetivo a partir do qual o movimento da Reforma e a história do protestantismo começam. Ou seja, se você ouvir a afirmação "eu sou protestante", então este é um cristão que, pelo menos em teoria, protesta contra quaisquer ideias e ensinamentos que contradizem as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Portanto, no início da Reforma, as opiniões sobre a profecia do Anticristo haviam mudado radicalmente. Martinho Lutero e outras figuras importantes do protestantismo estavam convencidos de que, sob o disfarce do Anticristo, estava nada menos que o Papa. Isso pode parecer estranho, por isso recomendamos assistir ao vídeo em nosso canal The Antichrist, Who is He? Para entender a base histórica e bíblica desses pontos de vista. O link para o vídeo está na descrição. No contexto do vídeo atual, devemos enfatizar que, atualmente, praticamente todos os cristãos, inclusive os protestantes, esperam que o Anticristo seja uma pessoa distinta que virá no final dos tempos. Embora até relativamente pouco tempo atrás, os crentes estivessem convencidos de que o Anticristo era o Papa ou o sistema do papado. Então, quem está certo? Antes de analisarmos isso, observemos que a doutrina do Anticristo como o papado não era um mal-entendido teológico ou uma sensação para chamar a atenção, ainda mais porque expressar essas ideias ameaçava tortura e martírio. Portanto, o movimento da Reforma foi o resultado de uma pesquisa profunda e tinha sérios fundamentos bíblicos, e a doutrina do papado, como o Anticristo, está até mesmo registrada em uma edição de um dos credos protestantes. Um credo é uma lista documentada dos princípios fundamentais da doutrina cristã. Há vários credos básicos. O credo de Nicéia, ao qual os ortodoxos e católicos sempre se referem, os protestantes na Alemanha tinham o credo de Augsburgo e na Inglaterra o credo de Westminster. Ele diz: "Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em nenhum sentido ele pode ser o Papa. Ele é o próprio Anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que se exaltou na igreja contra Cristo e tudo o que pertence a Deus." A primeira Bíblia interpretativa foi publicada pelos calvinistas protestantes escoceses, associados ao teólogo John Knox em 1560, em Genebra, antes mesmo de a Bíblia King James ser traduzida. Portanto, no comentário sobre o livro de Apocalipse de João Evangelista, também está escrito que o Anticristo é o Papa, o rei dos hipócritas e o mensageiro de Satanás. Agora, a grande questão: se os teólogos sérios da época da Reforma, com base na Bíblia, de fato revelaram ao mundo a face do Anticristo, que é o sistema do papado, como é que hoje um número esmagador de cristãos, inclusive protestantes, ainda espera a vinda do Anticristo como uma pessoa específica no futuro? E por que essa crença pode lhes custar a eternidade? Acredite em mim, essas são perguntas muito sérias com uma resposta igualmente surpreendente. Contra-reforma. A Igreja Católica logo percebeu que não seria mais possível destruir o protestantismo em rápido desenvolvimento por meio de métodos repressivos, como foi feito com Jan Hus, Tyndale e outros mártires famosos. A autoridade e o prestígio do papado foram bastante prejudicados e continuaram a perder terreno. Portanto, estabeleceu-se um movimento político igreja católico, conhecido na história como Contra-reforma. Essa foi a nova tática que o papado escolheu para lidar com as questões. A estratégia básica foi que o confronto com os protestantes começou a ocorrer em um nível intelectual. Os estudiosos da Igreja Católica descobriram que havia muitas lacunas no protestantismo, e a doutrina católica permaneceu muito firme em seus pés. Seus teólogos estavam bem cientes de como e por que estavam usando a literatura teológica sagrada, e assim por diante. Eles começaram a procurar o que é conhecido como lacunas de inconsistência, que vieram dos protestantes que rejeitaram a autoridade eclesiástica e a tradição sagrada, alegando viver de acordo com as Escrituras. Mas nem todos viviam dessa forma. O oponente de Lutero, Johann Eck, na disputa de Leipzig, exigiu que seu oponente se retratasse de suas teses. Em resposta, ele ouviu Lutero dizer:
Prove-me com as escrituras, e eu desistirei das teses. ECC disse que estava operando apenas com base na tradição, mas Lutero pronunciou sua famosa frase, sola scriptura, somente a escritura. A questão parecia estar encerrada, mas o Eck se preparou minuciosamente e apresentou um argumento desarmante em oposição, declarando: se vocês têm tudo de acordo com as escrituras, então por que celebram o domingo católico e não o sábado bíblico? Lutero não tinha resposta para essa pergunta. Havia muitas inconsistências desse tipo na teologia protestante, e para a implementação bem-sucedida da estratégia da Contra-Reforma, a Igreja Católica criou a Ordem dos Jesuítas. A propósito, apesar de alguns dados oficiais sobre a dissolução dessa ordem, hoje nos Estados Unidos há um grande número de universidades jesuítas, cuja influência se estende muito além do Ocidente. Os jesuítas são estudiosos muito inteligentes e estão constantemente procurando especialistas sérios para desenvolver sua teologia. Assim, no final do século XVI, o reitor de uma universidade jesuíta, Francisco Ribera, delineou pela primeira vez a besta do capítulo 13 do livro do Apocalipse como o Anticristo, que virá no final dos tempos e existirá por 3 anos e meio antes da vinda de Cristo. Isso diferia radicalmente das opiniões do Credo de Westminster, que sustentava que o Anticristo era o Papa e, portanto, a profecia já havia começado a se cumprir. O comentário de Ribera foi herdado do protestantismo, de modo que suas ideias sobre o Anticristo prevalecem na cristandade atual. Milhões de crentes, desde avós nos últimos bancos até pregadores no púlpito, estão convencidos de que Jesus não virá até que o homem do pecado, o Anticristo, apareça no fim dos tempos. Assim, a Contra-Reforma venceu parcialmente, mas os protestantes perderam a batalha espiritual e intelectual. Isso foi evidenciado no dia 31 de outubro de 2017, quando o mundo comemorou o 500º aniversário da Reforma. A Alemanha se alegrou. Nos portões da Catedral de Wittenberg, onde antes estavam penduradas as 95 teses de Lutero, uma faixa dizia: 500 anos e juntos novamente. E nas disputas entre católicos, ortodoxos e protestantes, os últimos são, para dizer o mínimo, extremamente tolerantes. Descreva sua denominação de forma clara e breve. Alexei, vamos começar com você. Estou começando? Sim. Os protestantes são associados à palavra protesto. As pessoas perguntam: contra o que vocês estão protestando? A coisa mais importante contra a qual protestamos como cristãos é o pecado. Não lutamos com as pessoas, mas lutamos com o pecado. Esta é a principal característica da palavra protestantismo. De fato, para os fundadores da Reforma, essas alianças com os católicos e a retenção da verdade eram inaceitáveis, pois aboliam a verdade. Homem do pecado. Os jesuítas são as pessoas mais inteligentes do mundo. É preciso saber o que eles estão usando para entender onde está o truque em sua interpretação. Para refutar a doutrina reformada do Anticristo, Ribera estabelece o alicerce de sua posição baseando-se no 2º capítulo da 2ª carta aos Tessalonicenses. Rogamo-vos, irmãos, que, por ocasião da vinda de nosso Senhor e da nossa reunião com Ele, não vos precipiteis, nem vos deixeis confundir pelo Espírito, nem pela palavra, nem pela mensagem, como se fossem enviados por nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque esse dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E imediatamente, o comentário de Ribera começa com o texto a seguir, que é o principal impulso da teologia jesuíta sobre o assunto do Anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará pelo espírito da sua boca e aniquilará pela manifestação da sua vinda, a vinda do qual, segundo a eficácia de Satanás, será com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Realmente não é fácil, pois diz que será revelado o iníquo, a quem Jesus matará com o espírito da sua boca, ou seja, o homem do pecado virá pouco antes da vinda do Senhor e somente Cristo será capaz de vencê-lo. Portanto, do que os protestantes estão falando? Não pode ser o sistema de autoridade papal. Como resultado, o credo de Westminster foi completamente esquecido e apenas pequenos grupos de cristãos continuam a insistir nos princípios da Reforma, enquanto a maioria já os considera obsoletos há muito tempo.
Mas é importante lidar com o texto das Escrituras em si. Será que os jesuítas estão certos e que realmente devemos nos preparar para encontrar o anticristo na pessoa de um homem literal no futuro? Então, vamos nos voltar diretamente para a segunda epístola aos Tessalonicenses novamente e ler o seguinte versículo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou santidade, de sorte que no templo de Deus se assentará como Deus, pretendendo ser Deus. No templo de Deus, ele se assentará como Deus. Dessa frase surge uma das teorias escatológicas mais populares atualmente, a teoria da construção do terceiro templo em Jerusalém. Surge a ideia de que Cristo não virá até que todos os judeus se mudem para Israel, derrotem todos os árabes, construam o templo novamente e então o anticristo virá. Mas os judeus ficam perplexos quando ouvem essas teorias cristãs. É muito fácil gritar de outros países pedindo guerra contra os árabes pela terra deles, não é para você morrer lá. Ou seja, os judeus têm que fazer o trabalho sujo para os cristãos para que eles possam cumprir suas expectativas escatológicas. As palavras "no templo de Deus ele se assentará como Deus" são bastante notáveis. Diga-me com base nos livros do Antigo Testamento, onde no templo de Deus, isto é, no tabernáculo que foi construído por Moisés, ou no templo construído por Salomão, podemos encontrar um lugar para o homem que a própria Bíblia responda por nós. O capítulo 39 de Êxodo descreve Moisés organizando todos os itens necessários no tabernáculo, e quando ele terminou, está escrito o seguinte: E a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu a tenda. E Moisés não pôde entrar na tenda da congregação, porque a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor encheu a tenda. Ou seja, o próprio Moisés, que conhecia Deus, era fiel a ele e, de acordo com a descrição bíblica, falava com ele face a face. Nem mesmo ele podia entrar no templo. É aqui que começam as inconsistências da interpretação jesuíta. Quando Francisco Ribera nos substitui por um texto da segunda epístola aos Tessalonicenses, ele está contando com os cristãos, não para conhecer bem o que chamamos de Antigo Testamento, a Torá, mas para ter uma visão do templo que foi estabelecido no cristianismo desde o século V. A ideia do templo como um lugar onde acontecem os falsos sacrifícios chamados Eucaristia, onde se cultiva a confissão diante de um sacerdote, e os bispos supremos têm tal poder que não só as pessoas comuns, mas até reis e nobres se curvaram. O visitante pode observar no templo o majestoso ambão, uma elevação de 4 cantos no centro do templo, reservada para hierarcas importantes. E quando Ribera escreveu sobre o homem do pecado, o filho da perdição, sentado no templo do Senhor, ele queria que seus leitores imaginassem que em algum lugar ali, no púlpito, está sentado o iníquo anticristo, o homem do pecado. E assim, milhares de cristãos chegam a uma interpretação errada. Eles se esquecem do que é o templo de Deus e que nenhum homem pode se sentar lá, pelo menos não de acordo com as crenças dos próprios escritores da Bíblia. Portanto, essa teoria é falsa e não podemos interpretar o quarto texto literalmente. Se for assim, então é incorreto interpretar os outros textos dessa passagem literalmente. Não podemos ler algo que nos beneficia literalmente e depois ler algo que nos beneficia simbolicamente. Devemos ser coerentes. O absurdo de uma interpretação literal dessa passagem é que, se os cristãos quiserem que os judeus reconstruam um terceiro templo, eles estarão esperando muito tempo por um templo nos moldes da Catedral de Worms. Se um judeu fosse construir um templo, ele abriria a Torá e o Talmud e perceberia que é a glória de Deus na nuvem e não o homem que entraria nesse templo. Com base nisso, é justo presumir que o apóstolo Paulo não está falando de um templo físico literal na terra no quarto texto, mas está iluminando algum aspecto simbólico. E então, mantendo o simbolismo, não podemos afirmar que o homem do pecado e o homem sem lei são uma única pessoa que aparecerá antes da segunda vinda de Cristo. Mas então surge a pergunta, se estamos falando de simbolismo, de que templo estamos falando aqui? Há duas versões interessantes sobre esse assunto que se complementam. A maioria das pessoas que leem a Bíblia talvez se lembrem do texto sobre nossos corpos serem o templo do Espírito Santo, sobre o qual Paulo escreve em suas outras epístolas. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 6, lemos:
Não se curve sob o jugo dos infiéis, pois que comunhão há entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que comunhão há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são o templo do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, diz o Senhor, e não toquem no que é impuro, e eu os receberei. E eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos, diz o Senhor. Aqui, a incompatibilidade de certos aspectos espirituais é descrita de forma eloquente: justiça com iniquidade, Cristo com Beliar, os fiéis com os infiéis e o templo de Deus com os ídolos. Além disso, ele diz que vocês são o templo do Deus vivo, ou seja, Paulo simbolicamente chama os próprios cristãos de templo de Deus e diz a eles que Deus habitará neles e andará neles. Por fim, há um apelo para que saiamos do meio dos infiéis, nos separemos e não toquemos no que é impuro. É bastante curioso comparar esses textos com a segunda epístola aos Tessalonicenses. Se o templo de Deus são os cristãos genuínos, em cujos corações Deus anda, então o homem do pecado, o filho da perdição, é um símbolo da iniquidade que reina no coração dos cristãos que se tornaram infiéis por causa da mistura do justo com o pecador. Ou seja, é muito provável que Paulo estivesse tentando transmitir aos Tessalonicenses, antes da segunda vinda de Cristo, ocorrerá uma terrível substituição de valores espirituais, um terrível engano teológico. Os cristãos que se consideram justos e salvos permitirão que a iniquidade entre em seus corações, o que expulsará Deus deles, e em seu lugar, convencionalmente falando, estará o iníquo, simbolizando a infidelidade espiritual. Mas como coisas tão opostas como a justiça e a iniquidade, o templo de Deus e os ídolos podem ser misturadas, como substituições tão profundas podem ocorrer no cristianismo? Ao responder a essas perguntas, vamos nos familiarizar com outra versão bíblica do significado simbólico dos textos que estamos estudando. O único lugar na Bíblia que nos leva ao templo, no contexto profético desse tópico, é o 8º capítulo de Daniel, que descreve um certo chifre pequeno, que subiu ao exército dos céus e fez descer à terra uma parte desse exército, e pisou sobre eles, e até subiu sobre o líder desse exército, e o sacrifício diário lhe foi tirado, e o lugar do seu santuário foi despojado. O que esse chifre pequeno fez? Na descrição simbólica dessa profecia, ele é levado ao céu, ou seja, o aspecto celestial é tocado, o santuário celestial é pisoteado. De que forma? Retirando o sacrifício diário, ou, em outras palavras, o serviço diário do sumo sacerdote. Há um profundo simbolismo em todas essas palavras que reflete os processos históricos e as distorções da verdade de Deus que ocorreram ao longo dos séculos. Sua origem remonta ao século V, quando a Igreja assumiu as funções pertencentes ao templo, que fazia parte do Antigo Testamento e cujos rituais foram realizados no Calvário pelo sacrifício de Cristo. Portanto, após o Calvário, todo o serviço ritual no templo perdeu sua relevância. Somente aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e não entenderam o simbolismo do serviço do templo continuaram a realizar os rituais no templo. Mas era uma abominação ao Senhor, e no 70º ano de nossa era, o templo em Jerusalém foi destruído pelos romanos. Infelizmente, hoje muitos crentes são ensinados a ler apenas o Novo Testamento, negligenciando a Torá e as Escrituras. Essas tendências também foram criadas artificialmente. O resultado tem sido uma má interpretação global de muitas profecias e símbolos. Por exemplo, poucas pessoas se lembram de que o santuário terrestre foi construído à imagem do santuário celestial. Poucas pessoas percebem que cada elemento do santuário, desde o pátio externo até os utensílios do templo no Santo e no Santo dos Santos, continha o mais profundo simbolismo, representando o plano de salvação para a humanidade. Além disso, quase ninguém presta atenção ao fato de que, após sua morte e ressurreição, Jesus assentou-se à direita do trono da majestade nos céus e é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Ou seja, depois que o serviço cerimonial do templo na terra perdeu sua relevância, ele foi continuado pelo próprio Jesus Cristo no santuário celestial como nosso único sumo sacerdote e intercessor, ou seja, protetor. Não sabemos como as coisas realmente são, e é improvável que Jesus esteja literalmente andando pelo edifício com vestes sacerdotais. Não conhecemos todos os detalhes.
mas o princípio nos é revelado com muita clareza nas Escrituras. Cristo é nosso único sumo sacerdote que exerce seu ministério no único e verdadeiro templo celestial. Podemos ver a confirmação disso no livro de Apocalipse, onde 3 vezes se fala claramente do templo celestial e os elementos do templo são constantemente mencionados. De acordo com a Bíblia, não era mais a vontade de Deus construir outros templos de acordo com o padrão celestial na terra. Os apóstolos continuaram a se reunir e a ensinar nas sinagogas, ou seja, nas casas de reunião. Esses edifícios não tinham nenhuma analogia com o templo onde o serviço ritual era realizado. Até o 70º ano do primeiro século, eles só podiam ir ao templo para fins missionários e, ao fazê-lo, ensinavam que agora o único templo na terra, em um sentido simbólico, eram os próprios cristãos e que o verdadeiro templo e sumo sacerdote estava no céu. Mas, sob o ataque do paganismo, a igreja começou a perder sua fidelidade e pureza, misturando justiça com iniquidade e o templo de Deus com idolatria. A partir do século III, os católicos, tendo abolido a verdade bíblica, começaram a erigir templos terrestres com falsos sacerdotes que, escondendo-se atrás da noção de sucessão apostólica, se autodenominavam mediadores entre Deus e o homem. E no final, o ofício de um falso sumo sacerdote, o Papa de Roma, o vigário do Filho de Deus na terra, foi confirmado. Voltando à profecia de Daniel sobre o pisoteio do santuário celestial pelo chifre pequeno, podemos concluir que isso não aconteceu porque alguém literalmente subiu até lá, mas porque alguém criou um santuário falsificado na terra. Esse mesmo chifre pequeno, com base no 7º capítulo do livro de Daniel, também faz outras coisas. Ele contra o Altíssimo proferirá palavras e oprimirá os santos do Altíssimo, até sonhará em abolir deles os tempos das festas e a lei. Essas profecias sobre o sistema do papado também foram cumpridas. Veja mais sobre isso em nosso vídeo intitulado O Anticristo, Quem é Ele? Amigos, o princípio de Martinho Lutero de sola escritura, somente as escrituras, não é um jogo de brincar com textos bíblicos tirados do contexto. Sola escritura é um estudo consistente das escrituras ao considerarmos o princípio interpretativo que estamos aplicando. Se vemos simbolismo, aplicamos o simbolismo a todos os versículos dessa passagem. Se virmos literalismo, interpretamos toda a passagem literalmente. Portanto, se reconstruir o templo e um homem literal não é um conceito bíblico, então precisamos pensar simbolicamente. E o simbolismo nos leva ao fato de que o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo que se assentará no templo de Deus, é uma referência à profecia do chifre pequeno, que simboliza o sistema do papado. Este sistema, distorcendo as sagradas escrituras e misturando o justo com o pecaminoso, expulsa o verdadeiro Deus do templo dos corações dos crentes, por assim dizer, colocando a injustiça em seu lugar. Esse anticristo é muito mais perigoso do que o homem literal que os jesuítas estão nos impingindo, tendo convencido os quase 2 bilhões de cristãos do planeta. Porque enquanto os crentes esperam que o terceiro templo seja construído, o diabo, sob o disfarce de falsas doutrinas, semeará as sementes da iniquidade em seus corações. Essas sementes podem ser as ideias de que a salvação nos é concedida por meio de boas obras, penitências, confissão a um padre ou cantando missas de Requiem. Mas a Bíblia afirma que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, e nosso único mediador e sumo sacerdote é Jesus Cristo. Atualmente, há extremos opostos na distorção das Escrituras quando é introduzida a doutrina da graça abrangente que justifica uma pessoa mesmo que ela continue a pecar, sem mudar seu estilo de vida de acordo com os princípios da Palavra de Deus. A Bíblia também oferece um antídoto para essa mentira, declarando que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Em outras palavras, somente uma fé viva, que é evidenciada por nossas ações reais, nosso compromisso com a obediência a Deus, nos salva. Embora o lema dos jesuítas parecesse muito nobre, ad majorem Dei, gloriam para a maior glória de Deus, eles fizeram um juramento de lealdade inquestionável ao Papa, fazendo de tudo para proteger o papado. Os objetivos e os motivos da Contra-Reforma são claros como o dia, mas sua essência é escura como a noite. Ela eclipsou os ensinamentos dos pais da Reforma, que foram até a morte para trazer luz ao mundo.
É claro que hoje há crentes sinceros em absolutamente todas as denominações, portanto, não estamos falando de pessoas específicas, mas sim do falso sistema religioso como um todo. Não estamos reivindicando a perfeição da interpretação, nem estamos tentando afirmar que o terceiro templo não pode ser reconstruído ou que isso definitivamente não acontecerá. Tudo o que estamos dizendo é que não devemos dar tanta atenção a esses eventos hipotéticos, baseando-os na profecia bíblica. Os cristãos precisam se preocupar com um relacionamento pessoal com Deus e com a pureza de coração. Estude as Escrituras Sagradas, mas seja muito deliberado e cauteloso ao interpretar o texto, analisando quem está nos apresentando as teorias e com que propósito. Não queremos ser enganados, não é mesmo? Para ser justo, em poucas frases, gostaria de delinear outra interpretação simbólica, menos conhecida, da passagem das Escrituras que estamos examinando. Sua ideia é que mesmo que haja alguém que virá no final da história do mundo para enganar, se possível, também os eleitos, não será um homem, mas o próprio diabo, tentando imitar a segunda vinda de Cristo. O homem, o filho do pecado, o filho da perdição, isso pode ser uma espécie de inversão satânica de Jesus Cristo, muitas vezes chamado de filho do homem, e a palavra iníquo, usada no 8º texto, está em harmonia com a descrição profética do diabo no livro do profeta Ezequiel. Portanto, essa pode ser a tentativa escatológica final de Satanás de tomar enganosamente o lugar de Deus no templo espiritual da mente e do coração humanos. Mas os servos fiéis de Deus reconhecerão a falsificação e aguardarão o verdadeiro Salvador que destruirá todo o mal, inclusive seu instigador, o diabo. Essa versão de interpretação não invalida as profecias bíblicas que apontam claramente para o anticristo como um falso sistema religioso que já está em ação e que, em breve, entrará na arena da história mundial com mais força. Mas esse conhecimento não deve nos causar medo, mas sim uma alegre esperança. Acreditamos que o Senhor está próximo e vemos que o curso da história está se movendo na direção estabelecida pelo Senhor. Portanto, leiamos a Bíblia e não tenhamos medo do que está por vir, pois, quando olhamos para o que já foi cumprido, temos esperança e fé de que o pouco que ainda está para ser cumprido certamente o será.